Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na segunda lista de exercício, né, sobre conjuntos, né, onde a gente vai ter uma noção melhor de noções de intervalo. Na aula passada a gente fez mais sobre as propriedades, né, dos números reais e agora a gente vai ver aí na prática como que a gente vai identificar intervalos na nossa reta dos números reais. Então olha aqui o primeiro exercício que a gente tem aí, ó. Represente sobre a reta real cada um dos seguintes conjuntos e identifique se ele vai ser aberto ou fechado. Então a gente tem aqui o conjunto A, a gente tem aqui o conjunto B e a gente vai identificar ele na reta numérica e depois ver se ele vai ser aberto ou fechado. Lembrando, conjunto aberto é todo aquele conjunto onde os extremos dele não fazem parte do conjunto. E conjunto fechado é aqueles que os extremos fazem parte do conjunto, certo? Daí tem a noção de fechado pela direita e fechado pela esquerda, onde só dos extremos vai pertencer ao conjunto, certo? Então vamos ver aqui na letra A como que vai ficar essas definições. Então olha aqui, ó, vou representar a reta numérica dos reais. Então, pessoal, olha aqui, ó. Essa daqui é a reta real, certo? Daí agora eu vou colocar onde eu quiser, 1 e o 2, certo? A proporção que eu faço da reta é eu que escolho. Então, se eu quiser colocar 1 e 2 bem pertinho ou 1 e 2 mais distante, eu que escolho. Só tem que respeitar uma proporção aí, né? Eu não vou colocar 1 e o 2 pertinho, 3 se eu for ter que colocar depois, eu vou colocar ele longe, certo? Então, olha aqui. Vou colocar 1 aqui e o 2 aqui, certo? Daí o conjunto A está falando o seguinte, são todos os x, tal que o x ele vai ser maior ou igual que 1. Então 1 pertence ao meu conjunto. Olha aqui, 1 pertence ao conjunto. E também o x ao mesmo tempo ele vai ser todos os elementos que sejam menor do que 2 ou igual a 2, né? Então são todos esses elementos aqui. Ou seja, maior do que 1 e menor do que 2, todos ao mesmo tempo. Então vai ser todos os elementos que estão entre 1 e 2. 1 e o 2 também faz parte do conjunto, tá pessoal? Então, esse daqui é um conjunto que vai de 1 e 2 com os extremos pertencentes. Se os extremos estão pertencentes ao conjunto, então isso quer dizer que o conjunto é fechado. Então esse conjunto aqui é um conjunto fechado. Né? O intervalo fechado, no caso, né? Então, beleza. Então agora a gente vai para a letra B aqui, ó. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vou identificar a reta numérica. Coloquei aqui a reta numérica. Daí agora eu vou colocar o 0 e o 2. Da mesma forma que eu coloquei o 1 e o 2 ali. O 0 e o 2. Aqui, ó, pessoal, ele quer todos os elementos que sejam menores que 0. O 0 está pertencente ao conjunto? Não. Então a gente representa aqui, ó, com uma bolinha aberta. Olha lá. Então o 0 não pertence ao conjunto. E eu quero todos os elementos que sejam menor do que 0. Então eu quero todos esses elementos aqui, ó. E daí ele está falando que x também tem que ser maior do que 2, certo? Então são todos esses elementos aqui, ó. O 2 faz parte do conjunto? Não, porque ele não colocou igual aqui, então aqui, ó, é uma bolinha aberta no 2, certo? Olha aqui, pessoal, quando eu coloco esse ou, o que que significa? Significa que o x vai estar aqui ou o x vai estar aqui. Então o x pode estar em qualquer um desses intervalos aí, né? E daí o que que a gente tem aqui, ó? Esse daqui é um conjunto aberto ou fechado? Os extremos dele, pessoal, ele é do zero, aqui ó, do menos infinito até o zero e do 2 até o mais infinito. O 0 e o 2 e os infinitos, eles são os meus extremos. O 0 e o 2 aqui, ó, ele não pertence ao meu conjunto, certo? E por definição, pessoal, eu também coloco que os infinitos vão ser abertos. Então, se o menos infinito é aberto, o 0 aqui está aberto, não está? Porque ele não pertence ao conjunto. O 2 aqui também está aberto. O mais infinito, por definição, está aberto. Então, esse conjunto está aberto. Então, esse daqui é um conjunto aberto, um intervalo, né? Aberto. Então, pessoal, o conjunto B é um conjunto aberto, né? Um intervalo aberto. Por mais que tenha essas partições aqui, certo? Um pedaço de um conjunto, um pedaço de outro, né? Unir aí, e ele ainda continua um conjunto aberto, certinho? Então, vamos ver aí o segundo exercício. Bom, pessoal, o segundo exercício vai falar o seguinte. Descreva, conforme a notação de conjuntos, os seguintes intervalos. Qual que é a notação de conjuntos? É o que a gente estava vendo no exercício anterior.
A é igual a x pertencente aos reais, né, tal que o x acontece alguma propriedade, né, com ele. Então olha aqui, ó. O meu intervalo, ele tá o menos 1 até 3. E o menos 1 e o 3, ele tá fechado, certo? Olha o colchete aqui fechando eles, certo? Então o que que significa que é a mesma coisa do x, pertencer aos reais, tal que ele vai estar no meio desses dois números e pode ser que ele seja um dos dois números, porque os dois números estão no conjunto. Então olha aqui, ó. Então sei lá, você pode representar por A, B, da forma que você quiser, tá? Então olha aqui, A vai ser igual a todos os elementos x pertencentes aos reais. Ah, pessoal, o x também é só uma notação, tá? Se você quiser colocar y pertencente aos reais, a pertencente aos reais, estrela pertencente aos reais, também pode pôr, tá? Desde que esse elemento vai fazer parte dessa propriedade aqui, ó, certo? Que vai ditar essa propriedade. Então, olha aqui, ó. Então, o x é pertencer aos reais, tal que o x ele tem que ser maior do que menos 1, tá? Porque ele vai estar depois do menos 1, então ele vai ter que ser maior do que o menos 1, igual, né? Porque está fechado aqui. E ele vai ter que ser menor ou igual que o 3. Então pronto, coloquei aí esse conjuntinho em notação aqui. Esse conjuntinho agora, sei lá, chamar ele de B. Então B vai ser igual a todos os y pertencentes aos reais, tal que, olha, o zero faz parte do conjunto? Faz. E eu quero todos os elementos maiores do que zero também. Então o y aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual que zero. Certo? E aqui o 2 faz parte do conjunto? Não. Aqui ele está aberto no 2. Tá vendo que o colchete está abrindo aqui no 2? Está virado para o outro lado? Então aqui, ó, são todos elementos menores do que 2. Só que o 2, pessoal, aqui, ó, ele não faz parte do conjunto. Só está falando que o y vai ser todos menores que ele. Certo? Então beleza, defini esse conjuntinho que eu chamei de B. Agora eu vou definir esse aqui e chamar ele de C. Então C vai ser igual a todos os elementos pertencentes aos reais, será? Vou colocar um Z aqui. Z pertencente aos reais, tal que. O que vai acontecer com esse Z? Olha, ele vai ser todos os números menores do que 4. Olha aqui, ele vai até o infinito lá, no infinito negativo. Então são todos os números menores do que 4. Então o que eu vou colocar? Z, né, que eu defini ali, tem que ser menor do que 4. E daí o 4 faz parte do conjunto? Faz, olha ele fechado ali, ó. Então o Z também pode ser 4. Certo? Então defini o conjuntinho ali. Esse conjuntinho aqui, ó, quando é parênteses, pessoal, lembra? Ele é um conjunto, significa que ele está aberto. Sempre nos infinitos, pessoal, ó, vai ser tudo aberto, tá? Então olha aqui, ó. Quando eu defino esse conjunto aqui, ó, o que eu estou falando? Todos os números menores do que 5, porque ele tem que ser menor do que 5 e maior que menos infinito. E menos infinito, né? São todos os números aqui que está representando menor que 5, certo? Então até menos infinito. Então vou pegar um conjunto D aí, sei lá, um W, né? Pertencente aos reais, tal que esse W ele vai ter que ser menor do que 5. O 5 faz parte do conjunto? Não, aqui está aberto. E daí a gente representa assim. O último conjuntinho aqui, vou chamar de conjunto E, né? Vai ser todos os números maiores do que 1 e menores que mais infinito. Então, todos os números vai ser menor do que mais infinito, né? Então aqui, ó, eu vou, sei lá, representar por um T. Então T pertence aos reais, tal que o T ele vai ter que ser maior do que 1. Certo? Até o infinito. E daí, ó, 1 faz parte do conjunto? Faz. Então T pode ser 1. Certo? Então representei aí todos esses conjuntos através da notação de conjuntos. Certinho? Então todos esses intervalos aí que a gente representou. Certo? Deixar como exercício, pessoal, vocês representar cada um desses conjuntos aqui, ó, que a gente fez aqui, na reta real, tá? Então vou deixar aí como exercício para vocês. Bom, pessoal, então vamos para o terceiro exercício aí. Olha o que ele está falando. Sendo o A o conjunto determinado por x pertencente aos reais, tal que esse x vai estar entre menos 1 e 3, e B, sendo todos os elementos que vão estar entre 2 e 5, determina o conjunto dos elementos pertencentes a A e a B ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai ver os elementos que estão aqui, os elementos que estão aqui, e ver quais elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Certo? Por exemplo, o 2,5 está aqui, não está? Ele não é maior do que menos 1? Ele não é menor do que 3? Sim. O 2,5 está aqui, ele não é maior que 2 e menor do que 5? Então, 2,5 é um exemplo de um elemento que está entre A e B. Então, o 2,5 vai fazer parte desse conjunto que eu quero. Certo?
Então vamos identificar aqui, pessoal, só analisando esses conjuntos, ver se a gente consegue identificar quem que vai ser esses elementos, a cara desse elemento. Eu vou chamar esse conjunto de conjunto C, tá? Então o conjunto C vai ser todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, certo? Então olha aqui, esse conjunto A, ele começa lá no -1, certo? E esse conjunto B começa no 2. Então do -1 até no 2 vai ter só elementos de A, não vai ter nenhum elemento de B. Porque o conjunto B começa no 2, então tudo atrás do 2, tudo antes do 2 não vai pertencer a B. Então aqui, ó, do -1 até 2 não faz parte de C, porque ele já não faz parte de B. Agora do 2 em diante, pessoal, o 2 está aqui, ó, 2 em diante até o 3 faz parte de A e faz parte de B ao mesmo tempo. Então do 2 até o 3 faz parte do conjunto que está ao mesmo tempo em A e B. Consegue enxergar isso? E olha aqui, ó, e todos maiores do que 3 vão pertencer a B, não vão? Até o 5. Só que aqui já não vai, porque já vai estar maior do que 3, certo? Então vão ser todos elementos maiores do que 2 e menores do que 3. Agora a gente identifica, o 2 faz parte desse conjunto? Aqui faz. Aqui? Não. Então o 2 vai ser aberto, porque ele não faz parte de A. Não faz parte de B, desculpa. O 3 aqui faz parte desse conjunto? Faz. Só que daqui não. Então o 2 e o 3, tanto o 2 quanto o 3, ele não vai fazer parte do conjunto. Então esse novo conjunto C, ele vai ser um conjunto aberto, certo? Então olha aqui, ó. Então o conjunto C vai ser determinado por todos os elementos que estão lá nos reais, certo? Tal que ele vai ser maior do que 2 e menor do que 3. Tal que o 2 e o 3 não estão nesse conjunto. Pessoal, tem outra forma da gente fazer isso? Tem. É só a gente desenhar esse conjunto na reta e esse conjunto na reta e a gente vai ver certinho qual que vai ser o conjunto que aparece nos dois ao mesmo tempo. Então olha aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, a reta aqui. Esse é do conjunto A. Vou colocar a reta aqui do conjunto B. E a reta aqui que vai ser o próprio conjunto C. Então se vocês acharem mais fácil fazer assim, tranquilo por mim. Então olha aqui, ó, -1 eu vou colocar aqui. O 2 eu vou colocar aqui. O 3 aqui e o 5 aqui. Certo? Agora vamos ver qual que pertence e qual que não. O -1 faz parte de A? Não. Então bolinha fechada para o -1. O 3 faz parte de A? Não. Então bolinha aberta. Desculpa, bolinha aberta para o 3. O 2 faz parte? Não. Bolinha aberta para o 2. O 5 faz parte? Bolinha fechada para o 5. Certo? Então são todos esses elementos aqui, ó, que estão entre -1 e 3. E todos esses elementos aqui, ó, que estão entre 2 e 5. Certo? Então a gente quer todos os elementos que fazem parte ao mesmo tempo. Olha aqui, menor que -1, nenhum dos dois tem. De -1 até 2, só o A tem. Então olha aqui, eu não quero esses elementos, porque no B não tem. Agora de 2 aqui, ó, até 3, pessoal, tem nos dois conjuntos. Então olha aqui, ó. Então vocês conseguem enxergar? Então fica mais fácil de enxergar, ó. E o 2 não faz parte do conjunto B, então também não vai fazer parte do conjunto C. E até o 3 aqui, ó. O 3 não faz parte do conjunto A, então não vai fazer parte do conjunto C. Então olha aqui o conjunto que deu. 2 e 3. O 5 está só em B, não está aqui em A. Então, 2 e 3. Então, em conjuntos, o x vai estar aqui, ó, entre 2 e 3. Vai ser maior do que 2 e menor do que 3, que é o que eu escrevi aqui. Certinho? Então, é isso que eu estou fazendo, pessoal, quando eu falo que eu quero elementos que estão pertencentes aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E para eu representar isso, pessoal, é só fazer isso aqui, ó. A interseção B. Então, esse conjuntinho aqui, ó, chama interseção. Interseção significa que está acontecendo ao mesmo tempo. Quando duas coisas se interceptam, significa que elas estão se cruzando, significa que elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando dois carros estão se interceptando, significa que eles bateram, ou encostaram pelo menos, certo? Então é a mesma coisa aqui, né? Os dois conjuntos ao mesmo tempo, certinho? Então, pessoal, já vou disponibilizar a lista para vocês, tá? Sobre esses exercícios, sobre os exercícios que eu também já tinha passado. Vocês acompanham lá. Se ficarem com dúvidas em algum exercício que eu resolvi aqui ou da lista, pode entrar em contato comigo, tanto aqui nos comentários quanto lá no Microsoft Teams, que eu vou responder todo mundo. Certinho? Então, vou ficar aguardando vocês aí no próximo vídeo.